está aqui, vamos fazer aqui uma espécie de um duelo intelectual. Então, na verdade, eu queria dizer a vocês que eu fui inspirada aqui por um podcast que eu fiz com o Diego, no investidores.vc, e nós nos conhecemos lá. E ele, então, veio falar dessa coisa da economia real, da nova economia real, nova economia. Eu disse, mas que diabo é isso, meu Deus do céu? E aí a gente discutiu sobre isso, e ele trouxe para mim esse livro instigante aqui, que eu trouxe, acabei de ler já. O Cientista e o Executivo. Então, o Diego, hoje, ele é CEO do iFood, escreveu esse livro aqui justamente, você vai adorar, viu, Kika? É sobre inteligência artificial? Não, é sério. E a aplicação disso na economia, e por que isso foi um sucesso para o iFood. No final, tem 10 dicas aqui excelentes que eu achei muito bacana, que a gente vai poder conversar. E aí, eu falei assim, gente, e quem é que eu conheço, então, da economia real, que pode vir aqui conversar conosco? Ivan. Ivan é CEO da Eletrobras, já foi presidente da Petrobras, já foi meu chefe. A gente teve uma passagem bacana na Petrobras. E aí, então, através da Silvia Mate, ela falou, vamos convidar, então, o Ivan. Agradeço muito vocês terem aceitado aqui o nosso convite. Então, dito isso, Ivan e Diego, vocês querem falar mais alguma coisa sobre a trajetória de vocês? Fiquem à vontade, por favor. Não, Diego, por favor. Bom, gente, primeiro, assim, eu sou uma pessoa... Primeiro, bom dia. Muito honrado de estar aqui. Eu sou uma pessoa muito, muito simples, de família muito, muito simples e de uma história muito, muito simples. A minha carreira ela começa em 3 de janeiro de 1983, na cidadezinha de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, que é uma cidadezinha muito diferenciada. Por quê? Porque você chega em Santa Rita, a primeira visão que você tem é de um grande cafezal assim, imenso. Aí você, o que um cafezal tem a ver com o Vale da Eletrônica, como ele se intitula, né? E eu tinha uma calculadora Texas, e eu tinha um orgulho daquela calculadora Texas, que era lia cartão. Aí, na primeira aula da faculdade, eles falaram assim, pô, tem um rio aqui, chama Rio Sapucaí, joga esse troço lá fora, porque eles já usavam uma calculadora de LCD, eles já tinham... Eu falava, gente, existe isso no Brasil? Eu falei, existe, João Monteiro. E ali eu tive meu primeiro contato com o mundo real, como a Cristina colocou. E era muito interessante na época, porque o Banco do Brasil tinha uma atuação destacada naquela comunidade. A gente financiava pequenos produtores rurais e, basicamente, a agência ficava em frente à rodoviária, que era o lugar que eu mais frequentava, porque toda sexta-feira eu pegava o carro, pegava o ônibus e voltava para o Rio de Janeiro, eram 6 horas de viagem. Mas ali eu tive a exata noção de qual era a contribuição do banco para aquela comunidade. Existiam 4 bancos na época, todos eles eram bancos públicos, de modo geral, Minas Caixa, Caixa Econômica Federal, Benji e Banco do Brasil, tinha o BDMG também e o Banco do Brasil. E essa trajetória que começou ali, eu fiquei quase 5 anos em Santa Rita, me formei e voltei para a capital, né? Pedi transferência para a capital. Quando eu cheguei na capital, foi um choque muito grande, porque o Banco do Brasil na capital ele detestava clientes. Ele não tinha cliente, como ele detestava, e parece que eu brincava lá de acho que vocês têm uma meta de judiar cliente aqui todo dia, porque não é possível, vocês tratam mal os clientes todos. E eu tinha eu tinha feito curso de caixa no meu primeiro dia lá, né? Era uma agência, Figueiredo Magalhães, que nós somos de Copacabana, e o rapaz falou assim, você tem curso de caixa? Eu falei, tem. Então você vai para o caixa. E eu fui para o caixa. Só que tem que lembrar que isso era 88, a inflação no Brasil começou a fugir do controle, explodindo, e a frequência com que as pessoas iam numa agência era uma coisa maluca. Elas passavam de manhã, quando o banco, assim, vocês têm que imaginar, a gente chamava de bateria de caixa, um grupamento maior das agências eram os caixas. E ficava aquela multidão lá fora, e a gente virava para o segurança e falava, cara, abre a porta, porque... E aquele salão ficava lotado até 5, 5 e meia da tarde, a hora que eu conseguia terminar o trabalho e ir para casa. A grande vantagem, só tem uma vantagem de trabalhar no caixa, é que você aperta o botão no final do dia, acabou, você vai embora, seus problemas acabaram. Qualquer outra atividade numa agência requer um dia seguinte, o dia seguinte, o dia seguinte, crédito e etc. Bom, e aí a inflação explodindo, a rotina era ia de manhã, passava de manhã, via lá o valor da aplicação, ia para a praia, voltava na praia, passava no banco, ia almoçar, voltava depois do almoço e voltava no final do dia. Então, a gente atendia o cliente pelo menos 4 ou 5 vezes por dia. Mas, assim, não era uma empresa voltada para o cliente, não tinha produtos e serviços. E, lembrando
a inflação no Brasil chegou a bater 86%. Quando teve o primeiro plano, eu preciso só que alguém monitore o tempo aí, não posso falar mais 10 minutos. Quando teve o primeiro plano, ela veio de 86 para zero. Quando ela vem para zero, a receita do banco ela ficou assim, ela zera, então aquela receita de float desaparece, e o Banco do Brasil ficou completamente nu. Por quê? Porque ele não tinha serviço, não tinha produto, ele não tinha a menor carisma, não tinha nada para oferecer para os seus clientes. Os produtos, basicamente, eram os mesmos. E aí o que aconteceu foi um doloroso programa de ajuste. O Banco do Brasil chegou a ter 128 mil funcionários, e o número que a gente achava estrutural era um número entre 60 e 70 mil numa empresa que nunca tinha demitido ninguém. Então, assim, a gente teve que fazer vários programas. Evidente, nessa época eu não estava ainda no C-Leva do banco, então eu percebi aquele movimento e tomava as iniciativas que eu podia no meu âmbito. Então, por exemplo, eu fui numa reunião, uma vez na superintendência, que era o órgão central. Naquela época, presidente do Banco do Brasil e diretor do Banco do Brasil era algo que a gente sabia que existia, mas a gente nunca tinha acesso a eles. A gente tinha acesso ao superintendente, que era o Deus. O banco era todo regionalizado. O superintendente era um Deus. Depois eu vou falar do presidente da Petrobras. Então, assim, está muito acima de Deus. Então, assim, muito acima. Então, o que aconteceu? A gente tinha aquela estrutura e não tinha diferenciação nenhuma, né? Zero. Era uma estrutura regional que atendia de Petrobras a pessoa física, sem diferenciação, as agências bem ruinzinhas, bem sujas, enfim. E aí o banco ficou nu e o banco se transforma. Vocês veem o que aconteceu a partir de hoje. Eu fiquei um período nessa estrutura e o que eu podia? Eu fui começando a ser promovido e tal, e eu cheguei a um cargo que era superintendente regional, que era gestor de um conjunto grande de agências. Não, ainda não. Depois, quando eu chegar na Petrobras, vocês vão entender. Aí o que aconteceu? Eu fui de uma reunião, eu falei assim, nós vamos comprar 4 mil terminais de autoatendimento. Eu falei, se eles vão comprar 4 mil terminais de autoatendimento, o que vai acontecer com os caixas? Não, nós vamos tirar os caixas do caixa. Aí, o que eu fiz? Eu chamei uma reunião, o sindicato berrando, gritando. Eu chamei uma reunião, aliás, hoje eles estão gritando, estão fazendo greve hoje lá, por isso que toda hora, vocês desculpem, às vezes eu fui atender o telefone, que estão bloqueando acesso aos prédios lá no Rio de Janeiro. Aí a Leandra ali está me ajudando, monitorando o movimento paradista, mas enfim. Aí o que aconteceu? Eu me senti na obrigação, e aí começa um pouco, acho que chegando mais perto aqui do nosso tema, eu me senti na obrigação de chamar essas pessoas. E lá no Rio tem a associação, tem a ABB, né, que é o Clube dos Funcionários. E eu chamei a reunião no sábado. E, assim, dividi em 2 turnos, porque os caixas eram muitos, eram quase 200 e tantos caixas, dividi em 2 grupos. E eu abri a reunião dizendo o seguinte: bom dia, eu queria dizer para vocês que a profissão de vocês acabou. E aí eu fui quase espancado, né? Falei assim, mas eu queria dar uma boa, depois que parou a agressão, eu falei assim, mas eu queria dar uma boa notícia. A gente precisa de especialista de risco de crédito, a gente precisa de especialista de previdência, de ALM, de uma série de outras coisas que o banco vai colocar à disposição. Nós vamos dar treinamento, etc. E aí teve uma cena que me marcou muito na minha vida. Anos depois, eu estava no Shopping Rio Design, então essa mensagem foi passada para aquele grupo. Eu estava no Shopping Rio Design e fui pegar um táxi. Aí, quando eu entrei no táxi com a minha esposa, uma pessoa, Ivan Monteiro, eu sabia que um dia isso ia acontecer. E o rapaz tinha sido caixa do meu lado. Do meu lado. E ele, assim, acho que ele não percebeu a mensagem. Eu me lembro que vários dali saíram, encontraram depois comigo, vai fazer o cartão. Disso, tal, e não viram essa mudança de realidade. Aí, para dar uma mega simplificada, eu fui galgando posições no banco até que eu cheguei à agência de Nova York. Fui ser gestor em Portugal e depois gestor na agência de Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, eu cheguei pouco antes da crise. E a crise, eu acho muito, muito legal, depois, acho que no depoimento do dia vai falar um pouco disso, assim, a gente tem que olhar como oportunidade, sempre. Ela abre muita oportunidade. E quem éramos nós? Quem era o Banco do Brasil em Nova York? Era um banco estabelecido há muitos anos e que tinha, pelo fato de estar lá há muitos anos, tinha um acesso diferenciado ao que a gente chama de janela de liquidação do Banco Central para liquidar as transações, e atuava basicamente como um centro de tesouraria para o Grupo Banco do Brasil. Nós tínhamos 2, um em Londres e um em Nova York. E eu cheguei lá, e o meu chefe era meu conhecido, eu me lembro que ele, poxa, Ivan, que bom que é você. Aí ele olhou para aquela porta, mas aquela porta, ele olhou para a porta e falou assim, tá vendo aquela porta? Eu falei, tô vendo bem a porta. Eu nunca vi um cliente entrar naquela porta.
Eu falei assim, você quer que eu coloque cliente aqui dentro? Eu fiz isso a vida toda. Eu falei, quero. Então, não se preocupe, eu vou entupir essa agência de cliente. Quando veio a crise, que os bancos americanos, né, de um modo geral, à exceção de muito poucos, ficaram de joelho, aquilo abriu uma oportunidade para a gente fabulosa. Por quê? Porque eu atendia o segundo, ou terceiro, ou quarto escalão das empresas em português e nós oferecíamos uma solução de cash management, que era o que a gente não tinha na época, a gente conseguiu improvisar, e com isso eu começava a ter acesso à liquidez dos clientes, principalmente aqueles clientes exportadores. Esse trabalho fez com que a captação da agência de Nova York crescesse bastante, a gente ficou muito competitivo nas operações de crédito e chamou a atenção do Brasil. Trocou a liderança do Banco do Brasil no Brasil, eu fui chamado para ser vice-presidente, primeiro para ser diretor da área comercial do banco, depois vice-presidente de finanças, cargo que eu ocupei durante 7 anos. Até que, em fevereiro de 2015, né, eu recebo um convite para ir para a Petrobras. E eu tinha atendido a Petrobras durante muitos anos da minha carreira, era o maior cliente do banco depois do Tesouro Nacional. E quando eu cheguei na Petrobras, eu me lembro que foi uma sexta-feira, eu fui conversar com o doutor Almir Barbassa, a quem eu ia suceder, e a gente conversou, foi uma conversa muito rápida, e eu fui trabalhar sábado, domingo, e na segunda-feira eu entrei na sala do meu chefe e falei assim, você tem noção do que está acontecendo aqui? A Petrobras está numa mega de uma crise e a companhia está, assim, derretendo, né? Briga de conselho com diretoria executiva, briga de diretoria executiva com auditor externo, assim, uma situação muito complicada. E eu fiquei lá 4 anos, ao final desses 4 anos, primeiro como diretor financeiro, depois como presidente, eu tive um mega de um burnout, porque foram anos muito complicados. E por que a gente fala dessa questão do Deus ou não Deus, não sei o quê? Porque começa com pequenas coisas. Então, por exemplo, a reunião com o doutor Almir foi dentro do local onde ele trabalhava. Cada diretor de Petrobras tinha um apartamento. Era um apartamento, cada um deles tinha um apartamento. O presidente, a sala do presidente, eram 4 apartamentos, 3 apartamentos. Então, eu me lembro que para chegar no presidente, você passava por um monte de gente, um monte das mocinhas lá, uma aqui, assim, sabe? E você subia. E aquilo criava uma aura, criava um negócio assim de um ser superior, é um cara diferenciado. E não é nada, é um ser humano como outro qualquer, cujo mandato pode durar 5 segundos. Tanto é que todo dia eu chegava de manhã, botava a senha lá e aceitou, eu ainda sou diretor. É assim que eu encarava. Eu falava assim, pô, hoje vai dar certo. E aí, depois dessa passagem pela Petrobras, eu tive uma rápida passagem pela BRF, mas aí eu descobri que estava doente, eu pedi ao Pedro Parente para não continuar. Depois eu fiquei 2 anos no Nubank, que foi espetacular. Trabalhei no membro independente do Comitê de Risco do banco e fazia um trabalho todo bem legal lá. Depois uma passagem como presidente do Conselho do IRB e, finalmente, eu fui convidado para ir para o Credit Suisse. Eu nunca tinha trabalhado em banco de investimento e banco de investimento é uma coisa assim de muito curto prazo, tá? E depois eu vou explicar por que eu aceitei esse convite aqui da Eletrobras. É muito curto prazo mesmo, é os próximos segundos, é os próximos... Por quê? É como o mercado funciona. E eu não sou um cara de curto prazo, eu não sou um cara de 100 metros, eu sou um cara de maratona. Então, assim, eu tive que me adaptar àquilo tudo, aquela questão de pagar bônus, enfim, aquela coisa bem diferente. Fiquei lá um período, primeiro era membro do advisory board do banco, junto com o Ilan, que foi presidente do Banco Central, José Olímpio, que era o presidente do banco. Depois, convidado para ser head da área de capital markets, depois co-head do banco comercial, até que um dia eu recebi o convite, e o convite foi muito interessante, isso que me seduziu muito, que foi assim, eu fui chamado para jantar por uma pessoa que eu tinha tido uma experiência com ele, 15 minutos, tomando um café no Shopping Leblon, e ele falou assim, Ivan Monteiro, eu queria te convidar para um projeto de 10 anos. Eu falei, olha, nem sei qual é o projeto, mas nunca me convidaram para um projeto de 10 anos, o convite está aceito. E era para ir para o conselho da Eletrobras, e depois, na reunião de conselhos, me elegeram presidente. E há mais ou menos, dia 13 de agosto do ano passado, o conselho me chamou, e aí o que aconteceu? Eu permaneci no Credit Suisse, ainda o banco aceitou que eu ficasse lá ainda como chairman das 2 áreas, a área do banco de investimento e a área do banco comercial. Só que aí, no ano passado, eles me chamaram e disseram, olha, a gente vai trocar a liderança da Eletrobras, só tem uma condição que você seja o novo líder da companhia. Eu pedi demissão do Credit Suisse e cheguei aqui nessa condição. Desculpa ter tomado tanto tempo. Tá? Não, está ótimo. Obrigado. Assim, depois a gente fala aí. Boa. Tudo bem, pessoal? Bom dia.
Bom, eu gosto também de uma origem bem simples. Eu sou de Uberaba, Minas Gerais, e 2 mineiros. Mas eu ainda falo uai. Eu sou amazonense, desculpa. Ah, Criado tinha no entendido Rio. que era mineiro também. Não. Ah, então eu já não gosto mais do Ivan. Não, tô brincando. Eu ainda vou falar onde ele perdeu o uai, porque eu não ouvi o uai nenhuma vez, né? Mas, pessoal, eu acho que para me apresentar muito rápido aqui, eu vou pegar muito que o Ivan contou aqui para poder dizer onde é que tá o meu ponto de desconforto e que me incomoda constantemente. Isso que o Ivan mencionou sobre a empresa que não tem diferencial, sobre a empresa que não se preparou, a empresa que só reage na crise, etc, etc. Não acho que é uma peculiaridade das empresas que o Ivan passou. Eu acho que esse é o Brasil. E esse, para mim, é um Brasil medíocre. Medíocre. O Brasil é medíocre. O Brasil tem grandes empresas que vão bem aqui e só. O Brasil tem grandes empresas que vão bem aqui e fora porque a natureza nos deu alguns diferenciais que ninguém mais tem. Nosso eucalipto aqui cresce em 7 anos para ser cortado e virar papel e celulose. O do europeu cresce em 21. É óbvio que a gente vai ser melhor. Óbvio que vai ser melhor. Nosso minério é de altíssima qualidade. Óbvio que vai ser mais barato para a gente extrair minério e vender ele a um preço melhor. Óbvio. A gente exporta comida aqui, né, in natura, porque a gente não consegue ser eficiente na sequência da cadeia. Então, esse é meu ponto de desconforto com o Brasil. É isso que me move, é isso que deu origem aos livros, é isso que me faz constantemente pensar gestão, cultura e produtividade dentro da empresa. O Brasil é um país fraquíssimo de criação de vantagem competitiva. O Brasil é um país horrível de criação de vantagem competitiva. Vou pegar um exemplo de bancos aqui que o Ivan passou. Você ia a banco há 5, 6 anos atrás, aliás, em shopping center e aeroporto, chegava lá, tinha o quê? 10 caixas eletrônicos, um do lado do outro, certo? Todos faziam a mesma coisa. Saque, extrato, isso aqui, mesma coisa, certo? A gente não precisa pensar em colaborar aqui no Brasil. Por quê? Porque o retorno é tão brutal, porque o mercado é tão fechado, tão para poucos, com baixa competição, que a gente pode se dar o luxo até essas aberrações, né? 2 caixas do Santander, 2 do Itaú, 2 do Banco do Brasil, 2 da Caixa, 2 do Bradesco, 2 de não sei quem. Tem lógica nenhuma. Lógica nenhuma. O nosso varejo, ele está sempre atrás. A gente vai para os Estados Unidos e fala, nossa, que legal, isso aqui já existe no varejo. Aí, 10 anos depois, a gente fala, nossa, agora também tem um caixa automatizado aqui. A gente vai nos Estados Unidos e fala, nossa, usa QR Code. Ah, agora está usando aqui 10 anos depois. A gente precisa parar com isso. E para mim esse é o grande desconforto. É isso que de alguma forma eu represento aqui, no sentido de a gente precisa olhar um pouco mais e criar mais vantagem competitiva, mais tecnologia proprietária. Né? Vira e mexe, alguém me chama de alguma empresa para poder ir visitar e tal, não sei o que, aí eu chego lá, o cara fala assim, olha essa fábrica aqui, essa máquina aqui, ó, máquina mais rápida da história, corta tudo, não sei o que, entrega, aí tá escrito Made in Norway. Eu falo, mas foi você que construiu? Não, eu comprei. Mas então seu vizinho pode comprar? Posso. Então, que porcaria de vantagem que você tem na mão? Qual é a vantagem que, via de regra, as empresas brasileiras têm na mão? As empresas grandes têm dinheiro, certo? Então, é difícil fazer 5 mil agências bancárias, portanto, é difícil competir. É difícil comprar 50 aviões, portanto, lá é difícil competir. É difícil comprar aquelas máquinas que custam 5 milhões de dólares, portanto, é difícil competir. Mas é assim que a gente compete com capital. Tudo errado. Tudo errado. Aí o grande faz o quê? Dá um pulinho em Brasília, pede para aumentar o imposto de importação, estrangeiro não entra para competir, dá um pulinho no Rio de Janeiro, pede para o BNDES arrumar uma linha subsidiada, baixa seu custo de capital com essa linha, e assim a gente fica feliz com as empresas grandes. Enquanto isso, o comerciante, o empreendedorismo, a construção de tecnologia no proprietária no Brasil é pobre, pobre, pobríssima. Por quê? Porque a gente só olha dessa forma. Então, eu sou o revoltado no bom sentido, né? O revoltado que usa a revolta, a energia, para poder dizer, gente, precisamos fazer um negócio diferente. A gente precisa olhar para a capacidade que a gente tem de construir coisas, né? Então, de alguma forma, foi isso que eu falei, chamou um pouquinho a sua atenção, um pouco dessa revolta que a gente transforma em energia, e aí tem que transformar isso em cultura, modelo de gestão e construção de tecnologia proprietária. Pois é. Não, gente, olha, o que o Diego falou com as cores que ele traz, mas se a gente for pensar mesmo, é exatamente isso que acontece. O Brasil ele tem hoje uma vantagem enorme pela sua grandiosidade, pela sua natureza com relação à transição energética. Vamos falar de uma coisa que eu entendo um pouco. E a gente está montado em cima disso e vamos perder a oportunidade da gente atrair capital para a biodiversidade, também é uma outra riqueza intensa, né? Porque faltam algumas ações estruturantes para que a gente possa realmente avançar rápido, enquanto os outros estão lá. Pô, no mercado de carbono até agora não saiu isso. Então, assim,
dá uma angústia mesmo, da gente não avançar em alguns processos importantes que são responsabilidade da sociedade e do governo, e a gente perde as oportunidades. Por isso tem aquela piada horrorosa que eu nem vou repetir, você já sabe de oportunidade, né? É horrível, não vou falar, detesto quando falam isso para mim, mas é verdade mesmo. Bom, dito isso, eu quero dizer para vocês que nós vamos ter aqui um QR Code para que a gente possa fazer as perguntas, mas se vocês se comportarem, eu prometo que eu deixo vocês fazerem as perguntas, mas tem que se comportar. Se for para fazer uma preleção antes da pergunta, não vai rolar. Então, se vocês prometerem que vão se comportar, a gente faz as perguntas ao vivo. E tem mais alguma coisa que eu esqueci? Uma dúvida aqui. Vocês vão conseguir tirar o QR Code? Acho que acabou ficando atrás do Ivan aqui. Chegam só um pouquinho para o lado, e a gente já melhora a governança aqui do QR Code. Agora deu. Isso. E eu vou começar, então, com algumas perguntas aqui que a gente elaborou aqui. As cocheras que do WCD elaboraram, para a gente poder começar esse nosso bate-papo, tá? E, claro, quero agradecer aqui a Lu e agradecer a KPMG, obviamente, por esse espaço maravilhoso aqui, permitindo que a gente possa ter essa boa conversa. Bom, deixa eu tirar o óculos, senão não enxergo nada. Sou míope. Bom, vamos começar por uma coisa que eu já tenho muita curiosidade, e vocês devem ter também, né? Que é o seguinte: todas as empresas, né? Eu considero que as empresas elas têm uma responsabilidade social muito grande desde sempre. Só que isso mudou dos tempos para cá. Em vez de fazer só filantropia, a gente começou a plantar uma semente para o desenvolvimento econômico. E hoje eu vejo que as empresas têm uma responsabilidade grande para atacar a desigualdade nesse país. Porque a desigualdade ela é extremamente relevante por existir e também traz prejuízos enormes para o próprio negócio, né? Então, as empresas que não colocarem a desigualdade na sua matriz de risco, acho que elas estão cometendo um erro. E aí eu queria saber de você, Diego, e também do Ivan, à medida em que como é que vocês estão vendo isso? Se realmente a desigualdade ela já faz parte dessa matriz de risco dos negócios de vocês e como é que vocês estão atacando isso? Boa, posso começar aqui. Eu acho que assim, a primeira coisa a gente precisa separar, a gente precisa sempre lembrar que o papel primordial de resolver desigualdade é do Estado. Não adianta olhar para a empresa achando que vai resolver o problema. Não existe isso, gente. Isso é sonho. É simples, pega a Eletrobras, o tamanho dela, e vê se ela consegue, dado o tamanho do Brasil, resolver o problema da desigualdade. Pega o tamanho do iFood e vê se ele dá conta. Não existe isso. O Estado precisa entrar nessa equação não para eximir a iniciativa privada, mas o Estado precisa entrar na equação para facilitar o processo da gente trabalhar no nosso microambiente. Então, esse é um ponto. Segundo, por que a gente precisa trabalhar para resolver desigualdade? Por uma questão muito simples, porque a gente precisa ter vergonha na cara. Não dá para a gente comprar um tênis bonito desse caro e achar que tudo bem quem está mal aí passando fome fora. Então, a questão para mim de vergonha na cara. Simples assim. Como eu não vou conseguir resolver o problema inteiro, no mínimo eu tenho que ter consciência disso. Vergonha na cara. Como é que a gente acredita nisso? A gente acredita resolver as coisas com foco. Acho que a nossa forma de ver essas coisas, a pior coisa que tem é você fazer 20 projetinhos bacaninhas. Né? Então, vira e mexe, eu recebo um e-mail assim, cara, você pode ajudar esse projeto aqui com 20 mil reais? Não, não posso. Por quê? Porque eu não quero ajudar 50 projetos de 20 mil reais. Não vai me levar para lugar nenhum. Então, para nós, o ponto é um só. Você tem que escolher um grande problema e você tem que entrar para resolver estruturalmente aquele problema. No nosso caso, a questão é educação. Por que a gente escolheu educação? Porque a nossa principal força motriz é o entregador e o restaurante. Se a gente olhar para o entregador, nós estamos falando de pessoas que todo dia acordam, via de regra, e confiam numa plataforma para gerar renda. E aí, o que eu preciso? Por que eu preciso de educação? Porque eu preciso fazer desse cara um cara flexível do ponto de vista de mercado de trabalho suficiente para dizer, quero ficar aqui porque é bom ou quero ir embora porque eu tenho opção. Então, para nós, reduzir a desigualdade aqui é não olhar para isso e dizer, tá aqui, deixa aqui. Quanto mais depender de mim, melhor. A gente olha sobre um outro aspecto. A gente gosta de competição no mercado de trabalho. Como é que a gente está resolvendo estruturalmente isso? A gente construiu uma plataforma, uma forma, uma metodologia
que permite, com escala, formar pessoas no ensino médio. Por que ensino médio? Porque esses entregadores, via de regra, não chegam até o ensino médio. Hoje a gente forma um pouco mais de 5 mil pessoas todo ano no ensino médio. Esse ano a tendência é que a gente chegue a 10 mil. O iFood é responsável por... E a gente forma via o Enseja, né? Para quem não conhece aqui, o Enseja é o programa do governo que, para pessoas que já saíram da escola e desejam ainda assim estudar e prestar e tentar se formar no ensino médio, eles prestam essa prova chamada Enseja. O iFood hoje já representa o maior volume individual de inscrições no Enseja em todo o Brasil. E é o maior aprovador também no Enseja em todo o Brasil. Por quê? Porque a gente achou uma solução escalável, a gente focou nesse negócio, e isso permite a gente tentar, aprender, até que um dia a gente acha um formato. Então a gente testou isso por 4 anos, os resultados foram horríveis, até que 2 anos atrás a gente achou a forma de fazer isso. E a partir disso a gente passou a escalar essa solução, e assim a gente dá uma contribuição no nosso microambiente. Eu não vou vir aqui trazer uma ideia de que, meu Deus, vamos mudar o Brasil e o mundo. Não existe essa porcaria. Existe a chance de eu impactar meu microambiente. E na hora que eu tiver uma solução altamente escalável, eu exporto essa solução para outras empresas que queiram também, para poder fazer esse mesmo bem de forma focada. Mas, Diego, quando eu falei das iniciativas privadas, era exatamente isso. O quanto que as empresas elas têm responsabilidade de atuação no seu território e podem fazer muito. Mas eu tenho outra pergunta para você ainda nessa linha da educação. Como é que vocês trabalharam a parte de segurança desses entregadores? Porque houve uma época que o iFood estava sofrendo muita crítica, né, da sociedade pelo fato dos entregadores terem que atender num tempo mínimo e aí se expunham demais. Como é que vocês resolveram isso? Então, na verdade, esse é um problema de comunicação, não é um problema de segurança na prática, porque isso vem muito mais de uma ignorância das pessoas e essa necessidade que a gente tem na sociedade atual de julgar as coisas muito rápido, né? Então, quantas vezes um entregador recebeu mais dinheiro porque ele entregou mais rápido? Nunca. No iFood, a gente, na verdade, usa o celular deles como uma telemetria e a gente pune quem constantemente supera a velocidade mínima. Pô, Diego, ainda assim eu vejo gente. Mentira, você não sabe. Por quê? Porque como é que você sabe se é entregador do iFood ou não? Ah, tem uma bag. Uai, compra uma bag você e sai andando de moto aí pra você ver. Você pode, nada é proibido. Então, não é um fato isso. Na prática, os nossos índices de segurança, ao que tudo indica, de acidentes, eles são melhores do que a média de Brasil. Por quê? Porque eu tenho um incentivo. Né? Qual que é o meu incentivo? Toda vez que eu vejo, eu posso punir, e ao punir, essa pessoa perde renda. Ela perde posicionamento, ela perde capacidade de receber oferta. Oferta não, desculpa, de receber pedido. Então, na prática, este não é um problema. Né? O problema de comunicação ele é grande. Eu vou te dar um exemplo simples. Quantas vezes vocês já ouviram assim, o entregador do iFood roubou não sei quem, assaltou na rua, Katsu, caceta, como é que você sabe que o entregador do iFood? O mesmo cara que há 20 anos atrás se vestia de correios, batia na sua porta, você abria a porta, ele te assaltava. O mesmo cara que vestia de net, chegava e falava, eu vim fazer aqui uma manutenção da net, você abria a porta, ele te assaltava. O mesmo cara que entrava num carro forte e ia até um caixa de um banco, explodia e roubava e você achava que era um carro. É a mesma coisa. Isso são marginais, não são entregadores do iFood nem de outras empresas. Então a gente tem, na verdade, um grande problema de comunicação. Por quê? Porque hoje é difícil você pegar as pessoas e falar, ouçam isso aqui em profundidade. Não, as pessoas reagem a imagens, né? Ivan, e você, como é que você está tratando, como é que a Eletrobras hoje trabalha no seu território com relação a essa ação, ações para a redução da desigualdade? Bom, a Eletrobras precisa primeiro entender o negócio. O que é a Eletrobras? Né? A Eletrobras é uma empresa que é responsável por 22% da geração de energia do Brasil, aproximadamente 40% da transmissão, e são ativos enormes. Quando você visita Tucuruí, Paulo Afonso, Belo Monte, etc., você vê de imediato que isso no impacto na comunidade. Paulo Afonso nasceu a partir da hidrelétrica. E ali é uma responsabilidade para o resto da vida. Às vezes, até, na linha do digo assim, você até é chamado para tomar conta de coisas que não tem nada a ver com a sua atividade e você, com todo cuidado, tem que esclarecer aquilo. Mas o impacto é tremendo, e não só na comunidade pela criação do ativo, mas também no impacto que aquilo gera em comunidades que já estavam ali há muitos anos, não só como indígenas, como os índios, etc. A Eletrobras hoje tem uma tecnologia provavelmente única de atuar num conjunto enorme dessas comunidades e atua muito bem. Um programa que a gente se orgulha muito, que é um programa do governo federal que é operado pela Eletrobras, é o Luz para Todos.
Por quê? Porque, por incrível que pareça, nos dias de hoje, as pessoas não têm acesso à energia elétrica. E é interessante porque, quando você lida com esse tema, a primeira pergunta que me vem à cabeça é: quando você coloca a luz a primeira vez na residência de uma pessoa, na casa de uma pessoa, qual é o primeiro item que a pessoa compra, né? Ou tem inclinação a comprar? Exatamente isso, é a geladeira, para a conservação do alimento. Então, esse é um programa com impacto social tremendo, mas assim, a ausência da discussão nesse tema, em qualquer nível, não só no nível do Conselho, mas no nível da diretoria executiva, no dia a dia de todos nós, seria um completo absurdo, né? A semelhança do que o Diego falou, assim, a preocupação é enorme e o foco é muito parecido com o que foi colocado por ele. Não adianta querer que a empresa substitua algo que é, na essência, do governo federal. Mas a discussão ocorre, a preocupação com isso é gigantesca, porque não só pelo fato de você se sentir chocado por essa questão do que você vê na rua, do que você vê no dia a dia. No Rio de Janeiro é muito claro isso também, mas principalmente porque é nítido que você pode atuar naquelas comunidades, naquela zona de influência que você tem, de uma maneira bem objetiva e pode efetivamente causar uma transformação naquele local. É o que a gente faz e as discussões no Conselho vão sempre nesse sentido. Quer dizer, não querer substituir o Estado, porque não nos cabe, mas complementar ou atuar especificamente, em especial no nosso caso, por estar espalhado no Brasil inteiro. A Eletrobras, qualquer estado, em qualquer município, provavelmente você vai ter um ativo da Eletrobras, ter certeza de que ali você está cumprindo a sua função da melhor forma possível. Eu acho que algumas empresas elas avançam na parte da diversidade da sua diretoria e do seu conselho de maneira muito interessante, que eu tenho visto. Eu queria saber se a Eletrobras está fazendo isso também. Então, por exemplo, Belo Monte, vamos dar o exemplo de Belo Monte. Eu fiz uma palestra lá para a Norte Energia alguns anos atrás. E o trabalho que eles têm lá com relação aos indígenas e às populações do território é bem interessante, mas eles não têm ninguém no conselho da Norte Energia, por exemplo. Aí eu fico pensando, será que não teria que ser ousado você ter, por exemplo, uma liderança indígena no conselho de uma empresa como essa? Hoje, se você verificar o que é exigido hoje de capacitação, eu acho que as pessoas acho que todos aqui têm que perder a ilusão do que é uma posição em conselho. Antigamente, né, a pessoa falava, você vai lá uma vez por mês e tal. Esqueça isso. Esqueça isso. A responsabilidade de hoje, de você atuar num conselho, a quantidade de situações ou de normas e rotinas e procedimentos e de natureza legal que você tem que cumprir é gigantesca. Então, eu acho que a atuação deveria ser na integração com essas comunidades. Por exemplo, eu hoje deveria estar lá no meio da floresta, tomei um monte de vacina para poder estar lá. Eu ia estar com os Waimiri Atruari, tribo que eu já conheci há uns 10 ou 15 anos atrás, que é uma história muito interessante, que eles quase foram à extinção, e graças a um programa de longos e longos anos, eles estão conseguindo crescer, população, etc. Mas a interação maior ali com eles, talvez no conselho a pessoa nem se sentisse completamente perdida, dado o conjunto de discussões que hoje ocorrem no conselho. Aliás, esse é um tema que no meu período de conselho, até bem pouco tempo atrás, você ficar discutindo geopolítica em conselho é algo surreal. Você discutir a situação, por exemplo, de que os seus financiadores não tolerariam mais ou não toleram mais qualquer tipo de, por exemplo, nós temos ainda na nossa geração é 97,5% renovável. A gente ainda tem, e hoje, às 7h30 da manhã, a gente anunciou a venda das últimas unidades que utilizam combustível fóssil, são nossas térmicas a gás que ficam no norte. Então, a partir da assinatura desse documento, o documento de venda final, 100% da geração da Eletrobras será de energia renovável. A gente tinha uma térmica a carvão, que era candiota, que nós vendemos ano passado. Então, a busca desses compromissos é o que a gente pode, muito melhor do que ficar falando, é agindo. Então, hoje, quando publicou o Fato Relevante, a gente celebrou muito, a gente vai conseguir cumprir o nosso compromisso net zero, a gente vai provavelmente antecipar o nosso compromisso net zero, mas assim, Cristina, acho difícil, se você olhar hoje, o próprio IBGC é muito vocal em relação a isso. A diversidade, ela deve existir, ela deve ser perseguida,
Mas, assim, talvez colocar uma pessoa nessa posição específica de conselho não seja a melhor solução. Não, acho que você tem razão, talvez não seja, mas é importante que a gente tenha pelo menos comitês que tragam a solução. Porque muitas vezes o conselho acha que sabe a solução, mas a solução não está ali, né? A solução está na discussão com os comitês. Bom, concordo inteiramente e digo para você, assim, tentar fazer com que um conselho tenha... A Eletrobras é uma corporation, uma empresa sem controle definido. Então, o conselho tem uma atuação muito, muito grande. E a gente fica o tempo inteiro medindo até onde a gente vai, até onde ainda estou no conselho, né? Permaneço, eu estou como CEO, eu estou no conselho ainda. Até onde você vai, até onde você interfere no dia a dia da companhia ou não. Mas ter esses canais para a informação fluir está completamente certo. Fala um pouquinho do conselho do iFood para nós. Pô, primeiro, parabéns, Ivan, pela resposta realista e pragmática, assim, porque a maioria das pessoas tem medo de responder isso. É bem mais fácil dizer, não, sou a favor que o mundo seja exatamente como todo mundo está exigindo. Acho muito legal isso. Mas é verdade, gente, é verdade. A maioria das pessoas não conseguem, não é que não conseguem, né? Elas têm um problema de percepção na sociedade e não poder falar a verdade. E eu concordo totalmente com o Ivan. Assim, eu não acho que o conselho tem que ser diverso em todos os aspectos, por uma razão simples. Diversidade, ela tem que ser na organização e não em um lugar. Então, por exemplo, você poderia me perguntar assim, deveria ter um entregador no conselho? Não. Não, gente. O conselho é um lugar em que você demanda determinadas expertises e profundidades que, se você encontrar um entregador ou um indígena que possam suprir, você tem que fazer. Mas você não tem que colocar só para poder dizer que colocou. Então, o que a gente faz, por exemplo, em contrapartida, essa é uma forma de mostrar a penetração. Todos os nossos times que lidam com comunicação, com comunidade e com operação junto à nossa logística, junto aos entregadores, todos esses times contratam pessoas que saíram de favelas em algum momento. Então, olha a diferença. Então, uma pessoa que saiu de uma favela. Por que é importante uma favela? Porque, via de regra, os lugares mais simples, mais pobres, são os lugares de onde os entregadores vêm. Então, são pessoas que entendem, viveram lá. Só que, ao longo da sua carreira, tiveram a oportunidade de estudar, evoluir, conquistar determinadas coisas. E eu falo, eu preciso dessa pessoa. Então, é aí que eu preciso da diversidade. Não adianta eu ter a pessoa no conselho, aí o conselho tem 11 pessoas, 10 votam X, ele vota Y, mas tem diversidade. E aí, no nível da operação, todo mundo segue a vida ignorando a realidade do entregador. Não funciona. O que eu preciso no conselho é o quê? De pessoas com consciência. Consciência. É isso que eu preciso. Então, depois que eu tenho consciência lá e tenho pessoas que têm a percepção correta, que conseguem entender como operar, como fazer o processo decisório, equilibrar as coisas, aí eu cheguei onde eu preciso. Então, é assim que a gente olha para essa operação. Mas, sendo muito crítico aqui, fazendo uma correlação ao que a gente falou da importância do Estado e ao exemplo que o Ivan deu aqui. Que ótimo, a Eletrobras agora está se aproximando do net zero. Mas alguém comprou estes ativos. Os ativos continuam lá, gente. Então, muito legal do lado da Eletrobras, que puxa a régua e pressiona. Mas veja, o Estado brasileiro continua permitindo. Vamos lembrar que quando a Eletrobras foi privatizada, os jabutis que foram colocados lá, não a Eletrobras, mas os jabutis no setor, foi o quê? Térmica carvão. Então, acho que foi carvão, hein? Tinha também, mas eu digo, naquele projeto... Isso. Então, vejam, assim, é ótimo que a Eletrobras, como empresa, está fazendo isso e subindo essa régua aí. Mas se o Estado não colaborar, gente, não adianta ter a discussão só com a Eletrobras. Não adianta. Então, eu acho que voltando para o tema a gente precisa ver tudo com diversidade. Isso não quer dizer fazer regrinhas em que tudo seja exatamente como um mundo perfeito. Se tiver um indígena que tem capacidade de entender o conselho e da dinâmica, que tenha um indígena, que tenha um entregador. Mas se não tiver, gente, nós não temos que só parecer legal para os outros. Nós temos que ser legais. Não, eu acho isso ótimo. E só lembrando, pessoal, que o Código de Melhores Práticas do IBGC, ele prega a diversidade cognitiva mesmo, né? Para você ter essa solução de problemas e você poder incentivar a discussão. Mas ele também lembra o seguinte, olha, o conselho tem que falar com a estratégia da empresa. A formação do conselho, então a matriz de competência tem que falar com a estratégia da empresa. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, então eu tenho que montar uma matriz de competências tal, que também seja diversa, mas que tenha competências ali que me levem adiante. E só para te lembrar, no outro dia falaram para mim, Cristina, a Noruega ela está avançando,
porque mulher já tem demais, né? Então, já até, se também não colocar no conselho, não sei nem o que eles vão colocar, porque é tanta mulher que nossa mãe. Então, e também uma população muito pequena, né? E a Noruega estava avançando para botar 30% nos seus conselhos de empregados, né? Então, os representantes empregados avançar para 30%. Aí o pessoal falou comigo, você acha possível? Eu digo, na Noruega eu acho, porque eu fui à Noruega várias vezes quando estava trabalhando na Petrobras. A relação dos sindicatos com as empresas é muito diferente da nossa aqui. Então, existe um objetivo comum, que é a sustentabilidade da empresa, que é a sustentabilidade do emprego e que é a educação para que você chegue lá. Então, assim, lá eu acho possível, aqui ainda vai ser, porque aqui ainda existe a tensão, né? Entre, eu estou falando de empresas de petróleo, tá lá, eram os 30%, são as empresas de petróleo que estavam navegando para isso aí. Mas é isso, cada país tem o seu momento, né? Bom, vamos falar um pouquinho, então, de transformação digital. Então, aqui... Ui, estou toda atrapalhada aqui. Bom, aqui a pergunta que a gente queria saber é o seguinte: bom, você no seu livro, Diego, você fala várias vezes assim, meu Deus, as empresas, você saiu, inclusive, de uma empresa, eu queria até que você falasse sobre isso também, porque justamente não se via a riqueza da avalanche de dados e como é que a gente podia tratar isso, né? E você se sentiu ali, você, não, aqui não dá para trabalhar porque eu estou vendo aqui que temos um potencial aqui enorme para poder prever uma série de coisas e essa empresa não tá vendo esse potencial e esse instrumento tão valioso para poder ter sucesso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência e depois que o Ivan também falasse como é que a Eletrobras está navegando nas águas aí da transformação digital e de inteligência artificial. Boa. Eu sou muito crítico, de novo, eu já disse isso, ao empresariado nacional e aos executivos por causa de visões que, via de regra, são calcadas mais em barreiras de entrada do que em vantagem competitiva. Então, deixa eu separar isso muito bem. Barreira de entrada é um muro que você sobe, né? Então, quando você tem acesso a um financiamento subsidiado do BNDES e o outro não tem, você tem uma barreira de entrada, você não tem nada demais, você só tem uma barreira de entrada. Vantagem competitiva é você construir um ativo físico ou não, proprietário, de difícil replicação por alguém, e que você tenha uma altíssima capacidade de poder ser mais bem percebido pelo seu consumidor em última instância. Mas não confundam isso com construir um negócio, porque se o construir este negócio aqui é fruto só do acesso ao capital que você tem, então na prática você não tem vantagem competitiva, porque outras pessoas têm capital. Então, quando a gente pensa lá na Revolução Industrial, a primeira, esse é um bom exemplo, né? Alguém um dia foi lá e falou, cara, tem um braço mecânico aqui que funciona de um determinado jeito, todo mundo fazia roupa em casa, não sei se vocês sabem, até 250 anos atrás, todo mundo fazia roupa em casa. E aí, um belo dia, alguém descobre um jeito de, em produção, fazer isso, diminui o número de acidentes das pessoas, aumenta a escala, reduz o preço, a população passa a se vestir mais e melhor. Aquilo é uma vantagem competitiva. Ao longo do tempo, as pessoas vão aprendendo a replicar aquilo, e aí aquilo deixa de ser uma vantagem competitiva. Isso passa a ser um ativo qualquer da sua empresa. A eletricidade foi um outro exemplo. Computador foi um outro exemplo. Você deve se lembrar das empresas que já tinham computador e das empresas que não tinham ainda. Só que quando você só compra, só tem o capital. O que aconteceu no mundo nos últimos 20 anos? Né? E vamos falar de Brasil especificamente. O que você tem uma ascensão de uma rede com altíssima qualidade, baixa latência, 3G, 4G, 5G. Você tem a ascensão da digitalização do que era físico, e, portanto, você reduz barreira de entrada. Por quê? Porque tudo que é físico precisa tirar de um país que passou a produzir e trazer para cá. Muitos de vocês devem se lembrar na rua de vocês que um dia alguém passou a ter uma TV tela plana. Uma pessoa. Aí 2 meses depois, a segunda pessoa. Depois, 3 meses depois, a terceira pessoa. E geralmente começava com quem tinha mais dinheiro até o preço ir caindo. O ChatGPT, quando chega, todo mundo usa. O Spotify, quando chega, todo mundo pode acessar. O Google, quando chega, todo mundo pode acessar. Então, a diferença brutal. E o terceiro é a descentralização desta produção. Então, a máquina que eu mencionei, que eu vi lá numa empresa, você não consegue produzir. Ela está centralizada em quem consegue produzir isso. Tecnologia digital é descentralizado, é código. Você precisa aprender uma linguagem, assim como você fala inglês, e você consegue produzir algo. A soma dessas coisas significa o quê? Que a competição sai de quem tem muito dinheiro de forma centralizada e é distribuída de forma descentralizada. Então, eu vou dar exemplos para vocês entenderem e vamos falar de Brasil sempre.
O influencer que vocês seguem no Instagram é uma competição contra os grandes canais centralizados. Para pensar nisso. A pessoa que você segue no Instagram e, portanto, ela recebe um dinheiro do Instagram e, portanto, ela não precisa trabalhar, está na fila de emprego da Rede Globo ou da Rede TV ou da Bandeirante. Vocês têm competição aqui? Essa pessoa, há 20 anos atrás, ela tinha que pegar um avião, um ônibus, porque ela provavelmente não tinha dinheiro, vir para São Paulo, Rio de Janeiro, fazer um monte de curso de teatro e locução, entrar numa fila, ficar esperando um dia ser chamado, eventualmente passar um teste e eventualmente dar certo. Chico Anísio ficou famoso com 45 anos de idade. O Whindersson Nunes, vindo da mesma região, pobre, ficou famoso aos 22 anos de idade. Por quê? Porque ele tem isso tudo na mão. Depende do comportamento, da proatividade, do entendimento, da inteligência da pessoa só. Esse é um exemplo. Para pensar no iFood. Quantas pessoas trabalham no iFood hoje? 350 mil pessoas. Onde estavam essas pessoas antes? Essas pessoas estavam na construção civil. Vocês entendem a competição? Eles vão falar, mas o que isso tem a ver? Tem a ver o que eu fiz para conseguir atrair a mão de obra. Como é que você atraía a mão de obra antes, gente? Ficava todo mundo simples, pobre, com um papelzinho na mão, rodando em vários lugares da cidade o dia inteiro para deixar currículo nos lugares. Hoje não. Hoje a pessoa fala, eu entro, eu defino meu horário de trabalho, eu trabalho nas minhas condições. Sabe por que tem 350 mil entregadores no Brasil? Vamos lembrar que o desemprego no Brasil está na casa de 8%. Sabe por que tem 350 mil? E eu tenho uma fila enorme de entrada. O cara que trabalha no iFood 8 horas por dia, 5 dias por semana, ganha líquido de todas as despesas da moto, 2 salários mínimos. Sabe quem ganha isso no Brasil? 30% da população brasileira. Todas as pessoas que trabalham na casa de vocês devem ganhar menos do que isso. Ainda tem um porém. Elas não levam o filho na creche, por exemplo, porque elas devem chegar umas 7, 8 horas da manhã na sua casa. Significa que elas saíram 5, 6 horas da casa delas. Então o entregador do iFood fala, eu vou levar meu filho na creche e depois disso eu vou pensar se eu começo a trabalhar. Se eu assistir o jogo do Corinthians e Flamengo na noite anterior e tomar um porre, eu não vou trabalhar na quinta-feira de manhã. Olha a competição de mão de obra. E aí, quando a gente expande isso para a empresa, gente, está acontecendo uma mudança muito grande. Gente, pergunta aí pros taxistas se a vida é a mesma depois da 99. Todo mundo que ia lá na FENAC, na Avenida Paulista, na hora do almoço para comprar o ingresso, hoje compra na Simpla. Vocês que olhavam para o restaurante, hoje olham para o iFood. O discovery de vocês, do ponto de vista de gastronomia hoje, é dentro de um aplicativo que organiza isso tudo. Quando vocês olham para os bancos, gente, olha o que o Nubank está fazendo. Ah, mas o Nubank o quê, cara? O que mais você quer esperar para falar do Nubank? Ah, mas o Nubank o quê, bicho? Até quando você vai ficar resistindo à realidade de que o Nubank tem hoje um custo de operação, comparado com o Itaú, pegar o Itaú como comparação, 3 vezes menor. Você acha que essa conta vai dar onde? 3 vezes menor o custo de operação. E o que é isso? Tecnologia digital. É a capacidade de você criar ativos proprietários. É a capacidade de você deixar de comprar uma máquina feita na Noruega e falar, cara, eu vou criar um negócio que é meu. Então, eu vou dar 2 exemplos práticos dentro do iFood. A minha logística hoje inteira é tocada por um algoritmo. Não tem um ser humano. Sabe aquele negócio de ter um centro de operação que a gente via na escola e achava bonito, assim? 36 telas, aí ficam 6 pessoas assim, ó, olhando. Ó, aconteceu um negócio aqui. Isso não existe lá. Tem um algoritmo que conduz 350 mil pessoas. Aí vocês vão falar, mas o iFood é uma startupzinha. Não é, gente. Sabe quantas entregas o iFood fez no ano passado? Alguém tem aqui noção? 1 bilhão de entregas. 1 bilhão de entregas. Enquanto a gente falou aqui, o iFood deve ter feito umas 600 mil entregas. Enquanto a gente está falando aqui. Num lead time médio de 28 minutos entre você pedir, cozinhar e entregar, esse lead time médio é de 28 minutos. Isso é um ativo meu. Eu construí. Eu não fui lá na SAP comprar, nada contra a SAP. Mas você vê a diferença entre ser meu e ser comprado da SAP? E aí, para mim, que entra o ponto aqui no Brasil. Acho o brasileiro, empresário e executivo, medíocre nesse tema. Gente, a gente lê matéria no Valor Econômico até agora dizendo, empresa vai para a nuvem. Olha que legal. Oi? Valor Econômico semana passada. Nuvem, gente, existe há 10 anos. Que loucura é essa que você está discutindo vai para a nuvem hoje? E aí uma crítica para vocês de conselho, inteligência artificial, gente. O povo está aprendendo isso hoje. Você está louco. A gente faz no iFood desde 2018. Desde 2018, cara. Eu tenho 140 modelos de inteligência artificial, tenho 14 bilhões de predições feitas mensalmente. A minha empresa cresce sistematicamente, ano após ano. Alguém vai falar assim, ah, mas ela não dá dinheiro. Você está muito equivocado. Mas você não sabe o tamanho do equívoco. A ponto de eu não ter que abrir o capital.
Captei dinheiro uma vez na minha vida. Eu não estou dizendo isso para dizer que eu sou foda. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: a gente precisa mudar a mentalidade. Não, de forma alguma. É para dizer, cara, que a gente precisa mudar essa mentalidade do Brasil. A gente precisa olhar para as coisas e dizer, cara, para mim é tão revoltante isso. Eu recebo esses cursos agora de IA, né? Chega lá e-mail das empresas aqui no Brasil que fazem isso. Gente, vocês vão ler os currículos, as pessoas nunca fizeram IA. Você está de brincadeira. Olha o nível da nossa mediocridade. A gente está frequentando curso com pessoas que ficam vendo YouTube, lendo newsletter, ouvindo podcast. Aí elas trabalham com tecnologia. Nunca vivenciaram. Exato. Cara, é vergonhoso. Sabe por que esse livro virou um best-seller em 30 dias? Porque as pessoas começaram a ler e falar, caralho, pessoas que fizeram, tá lá os exemplos, tá lá como faz. E não é porque eu sou melhor do que a média, mas é porque a gente precisa tirar um pouco dessa síndrome de vira-lata que a gente fica aqui esperando. É o fornecedor que vai me trazer isso, é a Salesforce que vai me dar, é o Google que vai me dar. Puta que pariu, gente. Nós não precisamos dessas pessoas mais. Você não vai ser generalista como eles? Não. Mas especialista no seu negócio, só depende de você criar vantagem competitiva. Eu sou de uma geração que não é a sua, obviamente. E como executiva numa empresa que também é uma empresa tradicional, digamos assim, existia na nossa cabeça o incentivo de não desenvolver dentro de casa. De forma que você comprasse o que estava pronto, então era rápido. Mudou completamente isso, principalmente com empresas como o iFood, né? E aí eu acho que deve existir uma grande dificuldade para os executivos que são dessa minha geração de se colocar nesse mundo novo proprietário, né, da tecnologia proprietária. Mas aí eu quero ouvir o Ivan, que é da minha geração. Não, eu acho que tem que sempre pegar o exemplo, né? Como nasce uma empresa como o iFood, como nasce uma empresa como a Eletrobras, né? Ainda mais depois do processo de privatização e num processo de privatização bastante questionado até, como a gente vê até hoje. A gente olha sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto de que tudo isso precisa de muita energia, esse processamento, e a gente quer se colocar como fornecedor de uma energia, e as empresas que contratam os grandes data centers, etc., elas exigem nos seus contratos de fornecimento energia 100% verde, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E a gente se posiciona hoje como o grande fornecedor dessa energia. Então, esse é o primeiro aspecto do business. O segundo, e eu fico o dia inteiro dizendo não. Exatamente como você falou. Por quê? Porque o mais fácil é exatamente o que o Diego falou. Não, tem uma solução pronta. Mas para quê? Nós vamos usar isso como? Qual impacto isso vai ter no negócio? Agora, é evidente, eu não preciso mais botar um helicóptero percorrendo uma linha de transmissão para saber se a linha está boa. Eu boto um drone e, por um algoritmo, ele compara imagens e me diz, aqui precisa de uma intervenção, não precisa. Eu preciso ter... Uma das coisas que mais me espantou quando eu cheguei na Eletrobras foi assim, eu adoro, você me conhece lá da Petrobras, o último lugar que vocês vão me achar é no escritório. É o último. Eu estou sempre em algum lugar diferente, porque eu acho que a solução, sempre a melhor solução é de fora para dentro. Aí o que acontece? Eu estou lá em Tucuruí, que é o maior ativo da Eletrobras proprietário, uma usina gigantesca, e eu fiz uma pergunta muito... Estava lá naquele centro de operação que você falou, com 600 mil telas. Eu perguntei assim, desculpa, quem cuida do clima? Todo mundo me olhou como vocês estão me olhando. Esse cara é um ET. Por que ele está perguntando isso? Aí, invariavelmente, como você é o CEO, dá um jeito de aparecer alguém que cuida do clima. E aí me levaram numa sala completamente desocupada, ligaram lá uma telinha de um computador. É aqui. Eu falei, entendi. Se vocês forem no segundo andar do prédio, hoje vocês não podem, que o sindicato está bloqueando a entrada, mas no segundo andar do prédio do Rio de Janeiro, tem um monte de tela e tem todos os meteorologistas lá. Por quê? Porque eu quero saber, eu e toda a companhia precisa saber, se tiver um evento climático severo, qual é o impacto que isso vai ter nos ativos da Eletrobras. E aí você mobiliza estoque, mobiliza equipe de contingência, etc. Algo que não era feito. Então, o que a IA puder me dar de melhoria com você, não vou falar aqui perto da grande especialista, nós temos um sério problema de capacidade de processamento da Petrobras. E aí vem o conflito do público-privado, da empresa. A empresa estatal inerentemente é pior? Claro que não, mas ela é mais lenta. Num mundo onde você muda, Macron ontem dissolveu o parlamento, onde você, eu não sei o que aconteceu hoje de manhã que eu vim direto para cá, mas onde a coisa é muito rápida, isso é uma desvantagem competitiva no D0, na origem. Então, eu queria aumentar a capacidade de processamento lá,
para quê? Para prever o comportamento do reservatório, etc. 2, 3, 4 anos de discussão com o fornecedor para cumprir todas as regras, etc. Isso hoje em dia é impossível. Então, ter acesso a diminuir ou a encurtar o tempo em que eu vou usar a ferramenta para tomar a decisão, e a decisão vai ser de melhor qualidade, essa é a grande contribuição, é nisso que a gente vai usar. Tá? Eu queria fazer uma provocação, aproveitando que eu estou do lado de uma pessoa tão talentosa aqui como o Diego. Diego, eu quando fui para Petrobras, não tinha ideia do que estava acontecendo lá. Mas, para mim, uma coisa que me marcou foi o que a Lava Jato fez para o compliance. Compliance era uma palavra que eu acho que só o IBGC que ficava falando de governante, ninguém... Não, aí você cortou, já adiantando, então assim, eu vinha de banco e aquilo para mim era o meu dia a dia, né? Know your customer, etc. Então, a Lava Jato provoca esse choque não no segmento financeiro mais spread, né? Ela vai passar. E, para mim, a pandemia, que é o que eu queria aprender com você, a pandemia, para mim, fez isso com recursos humanos. Quer dizer, eu estou usando de recursos humanos com people, né, de modo geral. Assim. Hoje, lá no Credit Suisse, a entrevista era o contrário. Eu era entrevistado. Não, eu estou perguntando se eu vou querer trabalhar no Credit Suisse. O que você pode fazer? A gente agora botou o primeiro programa de trainee da Eletrobras. 14.800 inscritos, a gente selecionou 35 pessoas. Então, como é que é a tua visão sobre isso? Do impacto que a pandemia trouxe para o dia a dia lá do iFood, em especial na área de people? Cara, eu vou pegar, Ivan, também o tema compliance, porque eu acho um tema super interessante que você trouxe aqui. E acho que esse é um bom exemplo do como a gente traz lentidão para a empresa e a gente poderia não trazer lentidão para a empresa. As empresas que eu trabalhei no iFood, como é que era compliance? Cara, vocês já devem ter feito aqueles cursos todo ano que vem aquele vídeo lá e depois vocês respondem as perguntas, né? Puta que pariu para aqueles vídeos, gente. Sério? Cara, você pega um vídeo, aí o iFood tem 6.000 pessoas. Aí você dá o mesmo vídeo para 6.000 pessoas. Sério? Você acha que você tem que fazer o vídeo que o analista júnior, que não tem experiência corporativa nenhuma, óbvio que não. Você tem que fazer um outro vídeo, um outro formato. Isso é o que a gente chama de visão de produto, ao invés de visão de projeto. Né? Visão de projeto vamos fazer isso. Aí você vai lá e faz e dá. Visão de produto cara, peraí, tem uma camada de pessoas aqui que já fizeram 36 treinamentos de compliance na vida deles, que já é experiente, que já passou por... Tem um cara que é um analista júnior. E aí o que IA faz hoje? O IA transforma aquele conteúdo para uma pessoa júnior e diz, não, temos que trabalhar com outra coisa para uma pessoa sênior e faz esse trabalho. Então, eu gosto do exemplo de compliance aqui que você trouxe, porque compliance tem tudo para fazer as pessoas torcerem o nariz. E a maioria das pessoas faz isso. Cria um ranço com compliance por culpa nossa que trabalha com compliance. Por outro lado, dá para fazer com tecnologia algo que faz sentido. Tem coisa melhor que quando você faz um curso de compliance, você fala, uau, aprendi um negócio, quero fazer o próximo. Não é isso que acontece. Então, vejo aqui na tecnologia uma forma de resolver isso. Quando eu olho para a people, o que a gente admite? Assim, primeiro, as pessoas hoje, elas estão no mercado de trabalho em que elas competem menos. Elas competem menos. Gente, volta no tempo. Uma pessoa que estava no interior do Brasil, sei lá, Uberaba, qual era a chance de uma pessoa dessa competir no mercado de trabalho? Zero. Zero. A não ser que ele mudasse para São Paulo e começasse a carreira aqui. Vocês não pegam um currículo de pessoas que mandam, tá aqui, eu trabalhei 10 anos num comércio aqui em Uberaba. Vocês não vão pegar. O que aconteceu nesses últimos anos? A digitalização permitiu as pessoas trabalharem de forma mais dispersa. O que significa que, para você, empresa, ficou muito mais difícil contratar. Por que ficou mais difícil contratar? Porque as pessoas estão mais exigentes como consequência. E, gente, não adianta ter um pensamento antigo de dizer, essa geração mimimi. Não é geração mimimi, é a realidade. É a realidade. Sabe o influencer que agora fala, não faço questão de trabalhar na Globo? Sabe o podcaster que fala, não faço questão de trabalhar no rádio? Sabe o cara que tem um blog que você paga R$50 por mês para poder ter acesso à inscrição premium, que fala, não faz questão de escrever para a Folha de São Paulo? É isso. A competição está maior. Portanto, as empresas precisam se ajustar a isso. Então, vamos pegar um exemplo aqui. E sempre olhando com bom senso, porque tem realidades e realidades, características e características. A discussão do híbrido versus o home office. Gente, eu adoro quando uma empresa vai para o físico. Adoro. Porque eu recebo 37 mil currículos a mais
para poder achar um talento ali e trazer para dentro do iFood. Adoro, continuem fazendo isso. Diego, mas e a cultura? Que cultura? Cultura, deixa eu te fazer uma pergunta. As empresas multinacionais, elas existem como? Os times expandidos comerciais que você tem num país continental como o Brasil funcionam como? A sua empresa é uma multinacional que está em 50 países, a sua empresa tem 20 escritórios regionais do time de vendas no país e nunca foi um problema trabalhar remoto. Agora é. Eu preciso entender o raciocínio. Eu não entendo o raciocínio. Ah, Diego, tem que ter dinâmicas novas. Concordo. Tem que ter uma forma diferente de engajar. Concordo. Mas entenda uma coisa, a competição aumentou, gente. Hoje, por essa qualidade das telecomunicações, eu vou pegar um exemplo aqui. Eu trabalhei no setor elétrico há 15 anos atrás, né, na AES, era a Eletropaulo e a Tietê. Cara, naquela época, o controlador que era americano, a gente falava com ele por telefone. As pessoas juntavam no entorno de um telefone e falavam. Portanto, vocês há de convir que é super difícil fazer isso todo dia, toda hora. Hoje, vocês entendem o que é o Zoom. Portanto, qual é a chance de uma pessoa hoje ser contratada fora, se ela falar o inglês bem? É altíssima. É altíssima. Começou com a discussão de tecnologia. Vai chegar em outros lugares, pessoal. Vai chegar. Pensa em pesquisa. Pensa em pessoas que trabalham com pesquisa, marketing sites. Entenda assim, a competição pela mão de obra aumentou. Então, eu acho que é isso que veio da pandemia. Então, assim, a gente teve que olhar para isso e falar assim, cara, vamos assumir que está muito mais difícil eu convencer as pessoas de que aqui é o melhor lugar. E aí, o que as empresas, via de regra, tentam fazer? Benefício e salário. Vai ver onde vai dar essa conta. Segue aí. Vai ver onde dá essa conta. É muito mais melhor você compreender essa mudança e fazer esse ajuste. Porque se você não fizer isso, o teu pool de talento vai cair. Você pode ter certeza. É invariável, gente. É invariável. Eu me deparo lá dentro do iFood constantemente com a discussão, cara, tem alguém em Nova York querendo me contratar. Tem alguém em São Francisco querendo me contratar. E não é só o cara de tecnologia. A pessoa que trabalha com comunicação em redes sociais, também. Ela precisa estar lá presencialmente? Não, ela não precisa estar lá presencialmente. Então, acho que existe uma discussão hoje muito mais dura. No passado, gente, eu me lembro, quando a gente saía da faculdade, a gente ficava pressionado. Onde eu vou arrumar estágio? Será que vai ter opção para mim? Será que vai ter vaga? O cara no interior do Brasil, em São Carlos, em Itajubá, falava como é que para onde eu mando, onde eu quero. Hoje esse cara acha. Quando a gente começou a trabalhar, não tinha LinkedIn. Hoje tem LinkedIn. A pessoa se vira, a pessoa é protagonista da comunicação dela para poder chegar até uma certa empresa. Antes não era. Então, você vê como é muito mais difícil hoje. Então, acho que é essa visão que fica para nós da pandemia, Ivan. Obrigado. Bom, e fica para nós aqui, conselheiros, uma coisa que eu vejo que tem sido difícil, mas que a gente está avançando. Eu acho que um dos maiores desafios para os conselheiros é a adaptação. E a adaptação, é se adaptar a esse novo mundo e aos desafios do mundo, é você abraçar. Quando você abraça, você vai encontrar a solução. Ou, pelo menos, você vai dizer, meu Deus, não tem jeito, é esse caminho mesmo que eu tenho que ir, e é assim que a gente tem que fazer para contribuir para a sustentabilidade da empresa. E eu vejo muitos colegas com muita dificuldade de se adaptar, que voltam sempre para essa conversa. Ah, mas é a cultura. Ah, mas não sei o que. É complicado. Mas por isso que a gente está aqui hoje também para conversar, para abrir nossa cabeça para nós sermos seres adaptáveis, né? Muito bem. Bom, vamos passar então agora, né? Já estamos aqui no nosso tempo para as perguntas dos nossos colegas, tá? E eu recebi aqui uma primeira pergunta, que era que eu ia terminar o nosso papo. Então, eu já vou pegar a pergunta da Marília da Costa. Está presente a Marília? Ah, Marília. Você quer fazer a pergunta ou você quer que eu faça? Posso? Então, é o seguinte, a Marília está abordando um assunto que a gente já tratou um pouquinho aqui, mas que a gente quer tratar um pouco mais. E ela faz para você, Ivan, que é o seguinte, você já está... Como é que você está inserindo... Você já respondeu que sim, mas as mudanças climáticas podem afetar a hidro da Eletrobras? A empresa está se preparando para isso? Ou seja, você já está inserindo isso na sua matriz de risco? A matriz de risco é um negócio assim infinito, né? Então a gente olha e fala assim, meu Deus. Agora, hoje em dia a gente fica debatendo, é evidente, né? Porque a produção de energia depende do regime de chuvas, então a gente está acompanhando o tempo inteiro isso e o impacto que isso vai ter. Ao fim e ao cabo, isso vai se refletir no preço da energia. A semelhança do que vocês estão acompanhando o que ocorreu aí de 3 dias úteis para cá, um debate enorme aí sobre situações da macroeconomia brasileira, e o melhor lugar para ver isso é lá na taxa de juros. Você vê aquele troço explodindo, alguma coisa não está dando certo. Ou na taxa de câmbio, etc.
Para nós, no final, é no preço da energia. Dependendo do que vai acontecer, evidente, eu estou tentando simplificar aqui, mas em termos de oferta e demanda, o preço da energia sobe ou cai. E isso depende muito do regime de chuvas. Então, a gente acompanha isso todo dia e nós temos a opção de vender nossa energia curta ou mais longa. E a na mais longa, quanto mais longe, evidente, o preço tende a ser mais alto, mas você fica sempre naquela questão, pô, poderia vender mais alto, não poderia vender mais alto, e a gente volta para uma discussão que eu acho que os conselhos deveriam ter sempre, que é o que você controla. Porque o que você não controla, você não controla. Eu tive em Nova York teve a semana brasileira em Nova York, é tradicional, né, um mês atrás. E eu fui numa palestra muito interessante de um economista que eu admiro muito, que é o Mohamed, que é o cara que trabalha hoje, ele é consultor da Allianz, e ele falou assim, olha, como você não vai adivinhar o que vai acontecer, empresas e países deveriam ter agilidade, previsibilidade e agilidade, resiliência e opcionalidade. Se você perguntar assim, o que você mais trabalhou no teu período de crise lá da Petrobras? Foi crise do início ao fim. Opcionalidade. A Petrobras, em algum momento, ficou no corner. E aí, se você perguntar assim, define em uma palavra a sua maior contribuição no seu período da Petrobras. Diálogo. Aí você fala assim, não é possível. Não é possível que você ficou 4 anos naquela empresa e que a sua maior contribuição foi diálogo. Diálogo. A Petrobras era uma empresa que não dialogava com ninguém. Qual a consequência disso? Olha no balanço. É liability civil, liability trabalhista, liability tributária, fornecedor irritado e uma cultura de cima e embaixo de semideuses. De semideuses. Então, o chefe na Petrobras, a figura do chefe é um negócio assim, sabe? E o que acontece na organização como um todo? Ela enrijece completamente. Então, eu me lembro que o meu segundo dia de Petrobras, eu queria falar com a doutora Thaisa, que era chefe da área jurídica. Aí eu liguei. Olha, eu quero falar com Aí a menina atendeu e falou assim, ela vai chegar daqui a 10 minutos. O que eu fiz? Eu peguei o elevador. Olha que atitude corajosa. Eu caminhei, fui até o elevador, desci, fui para o andar do jurídico. E sentei e fiquei esperando ela ali. O andar parou. E quando o presidente, peguei meu laptop um dia, peguei meu iPad, desci na Senador Dantas, atravessei a rua, fui no restaurante, sentei e comecei a trabalhar sozinho, sem segurança acompanhavam o presidente da Petrobras dentro do prédio. Então, assim, eu diria para você que essas posturas, eu fui um pouco além, mas essas posturas são muito melhores do que 55 mil cursos de MBA ou 35 mil consultorias. Tá? Mas sem sombra de dúvida. E a matriz de risco, assim, não incorporar um elemento hoje, como esse, de cultura, mas na cultura nesse sentido, é que, no final, você é um desinformado. O meu maior pânico, seja em conselho, seja em diretoria executiva, é ser um desinformado. É o que eu fico... Por isso que eu vou toda hora na operação, por isso que eu toda hora conversando, por isso que eu toda hora eu falo assim, os canais estão fluindo, as pessoas estão se manifestando, porque senão você é um desinformado, você não sabe o que está acontecendo na empresa. Não tem nada pior para você ser desinformado do que você ser considerado um Deus. Não vai chegar nada. Esquece, porque não vai chegar absolutamente nada. É isso mesmo. E era isso mesmo, gente. O presidente era Deus, até chegar o Ivan. Não. O presidente não. O diretor era Deus, o presidente era muito acima de Deus, mas muito acima de Deus. Muito acima. Gente, vocês estão vendo essa sala aqui? A sala do diretor era muito maior do que essa sala aqui. Cada diretor. A sala do presidente era esse andar inteiro. Era um negócio assim surreal. E o elevador, que era privativo? Bom, aí você vai adorar, Diego. Não, peraí, lembrou um negócio muito legal. Você vai adorar. A gente, Pedro Parente, né? A gente achando, a Leandrinha está ali, a Leandrinha estava lá também, e a gente achava que estava fazendo um trabalho maravilhoso. Pô, estamos aqui, a empresa se recuperando e tal. Aí contratamos a Walking the Talk. O Walking the Talk fez um trabalho de assessment, né, de quem reportava para a gente. Aí no dia, Cristina Monteiro, aí no dia da devolutiva, né, todo mundo lá, nós todos orgulhosos, assim,
Aí eles colocam, eles fixam no quadro, né, assim, na parede, nas paredes, as devolutivas. Aí eu, poxa, estou louco para ler a devolutiva. Ela falou assim, a minha recomendação é que você comece... Eu falei assim, não, vou começar ao contrário. O primeiro era assim, quem são vocês? Interrogação. Vocês se deslocam para Petrobras num carro privado, vocês estacionam numa garagem privativa, vocês pegam um elevador privativo e vocês trabalham num andar privativo. Quem são vocês? O mundo acabou, né? O mundo, quando eu li isso, o mundo acabou. É perfeito. No dia seguinte, eles bloqueavam 200 vagas para 8 carros. Quando o Pedro Parente vinha, a menininha ficava assim, ó. O elevador bloqueado. Lá em cima, a mesma coisa, a menininha em pé esperando para ele poder entrar na sala. A gente acabou com tudo isso. Então, essa questão da percepção, às vezes a gente acha que está fazendo porque o balanço está bonito e você não é uma boa liderança. Teve um período no Banco do Brasil onde a gente disse que bancário não é mais bancário é vendedor, porque a gente precisa vender produto. Na época, né, precisava de vender produto. Era importante vender produto para ter as metas. Então, ok, tá legal. O que aconteceu é que a gente promoveu uma geração de déspotas, na época, de gestores, completamente não esclarecidos, completamente déspotas, batiam todas as metas, mas eram déspotas. E a gente trocou depois toda a matriz para que a pessoa se tornasse um líder, pudesse galgar a sua carreira. Então, assim, eu acho que tem coisas que são percepções, às vezes, muito erradas, de como você está atuando, de como você é um líder, de como você executa a sua tarefa. É por isso que esses canais de feedback, essas interações com todo mundo, eu me lembro da Davi Vélez, ele descia o Nubank inteiro. Vocês sabem na série do Nubank que tem os dinossauros, né? Tem os 3 dinossauros que eram Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, Santander, tinha os dinossauros ali. E o Davi Vélez, todo dia, quando tinha um anúncio importante, descia todo mundo, a gente ficava lá sentado no auditório assim e tal, e assim, aí ele falava assim, just remember that is always day one. Today is day one. Nós não fizemos nada ainda, não temos muito o que fazer. Esses dias ele usou a mesma frase, ele falou assim, o resultado líquido no Nubank é 0,035 casas o lucro líquido do sistema financeiro nacional. É por isso que é o sucesso que é. Muito bom. Temos aqui uma outra pergunta. Dani Maia. Dani, quer fazer a pergunta ou quer que eu faça? Então, diante da necessidade de constantes mudanças, a tendência ao impacto na saúde mental dos conselheiros, isso é para o Diego. É Diego? Não, qualquer um. Se leva e a organização como um todo é enorme. Como vocês estão lidando com isso? Ou seja, as mudanças, a tendência ao impacto na saúde mental dos conselheiros, dos executivos, da organização. Como vocês estão lidando com isso? Cara, acho que a primeira coisa, a gente lida com isso sabendo que isso existe. Essa acho que é o primeiro grande passo. Lá dentro da FUD a gente não tenta criar muito essa figura de super-homem e Mulher Maravilha, não. Eu tenho problema, eu tenho um monte de dificuldade. Eu costumo dizer muito para as pessoas, por exemplo, lá, quais são meus grandes desafios pessoais. Eu tenho grandes desafios pessoais. Eu digo e está tudo bem, porque todo mundo tem aqui o seu, né? Então, acho que essa vulnerabilidade ela é muito importante para tirar um pouco do estigma. O segundo a gente é uma empresa muito orientada a dados. Toda sexta-feira, a gente faz uma pesquisa de 10 perguntas que tem opções, não precisa escrever, e que as pessoas respondem. A taxa de resposta é assim, tipo 85%. A maioria da empresa responde. E o que a gente tira dessas perguntas? Situações como essa. Então, eu não quero saber se você especificamente está com esse problema. Eu preciso te dar a ferramenta e um ambiente para que você exponha isso. Mas quando eu coleto isso, eu consigo ver num nível granular uma área que tem um déspota e que isso gera esse estresse, gera essa pressão, e aí isso me permite ir lá e começar a resolver o problema. Então, ou seja, no final, a gente lida com esse tema a partir de vulnerabilidade e visibilidade. Aí tem um pouco do lado da pessoa. A gente não é uma empresa que acha que tem que pegar na mão de todo mundo e sair andando. Então, se eu tenho vulnerabilidade, disponibilidade e visibilidade, eu preciso, então, trabalhar do meu lado. Você precisa trabalhar do seu no nível individual. Então, é assim que a gente lida com isso. Bom, eu tive um mega do burnout quando saí da Petrobras, terrível. Então, esse é um assunto seríssimo, seríssimo. Assim, eu não sabia o que tinha. Eu levei um tempo, comecei a fazer um monte de exames, os exames davam todos normais. Eu falei, não pode dar normal, como é que eu estou me sentindo tão mal assim?
Até que o tio, que era médico, o tio da minha esposa, falou: Ivan, você está com problema, você está com burnout, nitidamente você está com burnout. E é uma situação de esgotamento, assim, o seu cérebro desliga o seu corpo. Então, isso é um assunto muito sério. Se não for tratado, pode levar a consequências dramáticas e é alvo de muita preocupação na nossa parte lá na Eletrobras. Por quê? Porque, no caso específico da Eletrobras, é uma empresa que viveu durante 60, 65 anos com uma situação de paternalismo muito grande. A gente está, hoje, enfrentando um movimento paradista, mas, principalmente, nós estamos, o que eu discuto lá é que nós estamos enfrentando assim, uma realidade de que as coisas mudaram, a nossa relação, a gente tem profundo respeito, etc., mas mudou a realidade. Não é possível você ter acordos coletivos de trabalho que engessam completamente a organização. E ela intrinsecamente, a Eletrobras compete pela energia que vocês vão pagar, porque daqui a pouco, na pessoa física, vai ser igual na Inglaterra, você vai escolher o teu fornecedor de energia. Se eu for um fornecedor não competitivo, eu não vou ter para quem vender minha energia. Então, essa discussão é uma discussão profunda que vai ao interesse do consumidor brasileiro. E, às esse na mesa de negociação, fica-se com situações de 20, 30 anos atrás, de natureza político-partidária. Nós não temos esse viés em nenhum momento, porque, como gestores de uma empresa, ainda mais de uma corporation, onde você deve o tempo inteiro a obrigação para um conjunto relevante de acionistas, você tem acionista de referência, mas ela basicamente é uma empresa de controle difuso, se você não tiver essa responsabilidade, você dura 5 minutos lá, porque vão chamar uma assembleia e falar assim: olha, sinto muito, Ivan Monteiro, mas não é esse o tipo de comportamento. Então, não tomem como, e eu digo isso sempre, não tomem como enfrentamento, não tomem como decisão aguerrida, porque você está aí do outro lado, lado A e o lado B. É uma questão de você ter uma lógica, é uma questão de você construir uma empresa saudável, competitiva, que ao final tem que prestar o melhor serviço possível. Eu digo lá internamente nas reuniões do Conselho de Diretoria Executiva, se ninguém sabe que a gente existe, a gente está prestando um bom serviço para a sociedade brasileira. Ele gosta de falar para o pessoal da manutenção na Petrobras. Não sabe que a gente é visto? Está tudo bom. É isso mesmo. Eu vou deixar aqui que eu gostaria que você fizesse a sua pergunta, tá? E depois a Juliana também. E aí a gente tem que terminar, que o nosso tempo está acabando. Então, Kika, eu vou passar para você. Faz sua pergunta, porque a sua pergunta ficou meio complexa para mim. Não, ela está ótima. Mas... Obrigada, Cris. Tá legal. Eu fiz a pergunta direcionada a você, mas eu acho que tem toda a aplicabilidade de ouvir o seu lado também, Ivan. Hoje, quando a gente fala de comunicação, fala-se inovação, imediatamente alguém pensa em tecnologia, tanto que o título aqui do nosso encontro, Inovações Tecnológicas. Quando, na realidade, inovação é muito maior do que isso. E, principalmente, e vocês dois mencionaram, tem a ver com o mindset, o modelo mental das pessoas. Mas você falou também em foco. E uma das coisas que a gente mais vê desafios e desconforto nas empresas tradicionais incumbentes é como manter o foco para fazer a mudança de todo o modelo mental, de todas as lideranças, no conceito por eles entendidos de liderança, né, síndrome da divindade, e assegurar foco para essa cultura de inovação, que vai desde serviços, soluções, processos, metodologias, mas a própria atitude comportamental que vai implementar todas essas mudanças. Cara, usando uma palavra bem informal, porque eu sou um cara informal, as empresas estão fodidas, via de regra. E eu vou te dizer por quê. Porque o modelo mental no mercado brasileiro sempre foi um modelo mais linear, porque a competição é baixa. Gente, quem aqui já tentou trazer mão de obra gringa para vir trabalhar aqui, sabe a zorra que é você conseguir fazer uma pessoa trabalhar. Você traz um especialista ferrado de tal lugar, o cara precisa de 6, 9 meses para conseguir ter a carteira de trabalho dele para conseguir trabalhar no Brasil. O que eu quero dizer com esse exemplo? A competição no Brasil é muito baixa, porque tem muita barreira, desde a mão de obra até uma empresa. Então, a nossa escola, o nosso DNA, ele foi forjado para linearidade. Então, quando você fala assim, cara, as empresas precisam aprender a inovar, precisam mudar esse mindset, com certeza absoluta. E é simples entender o motivo. Se você for na China, com o nível de competição que tem no mercado local, esse cara não é forjado com esse DNA. Você vai nos Estados Unidos, ele não é forjado com esse DNA. Eu costumo dizer, a geração do meu pai olhava e falava, nossa, o Antônio Hermílio de Moraes, o Silvio Santos,
o Olavo Setúbal e tal. A minha geração também achava legal esses caras. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha para os Estados Unidos, a geração da década de 80 olhava para o Jack Welch, depois passou a olhar para o Bill Gates, depois para o Steve Jobs, depois passou a olhar para os fundadores do Google, depois para o Mark Zuckerberg, aí passamos a falar do Elon Musk, e agora a gente está falando do Adam Saltman da OpenAI. Olha o nível de dinamismo, olha o nível de competição. Você não consegue ficar parado no mercado desse. O Brasil é o contrário. A gente continua olhando para praticamente as mesmas pessoas há 50 anos, até eles falecerem e passarem para o filho. Então, esse mindset precisa ser alterado por isso. Nós não temos este DNA. Agora, precisa sentir vergonha disso. Precisa sentir vergonha. Porque quando você fala sobre a necessidade de transformar, quer dizer que você deixou de progredir. Porque se você progride, você não se transforma. A transformação ela é inerente ao progresso. Quando você fala em transformar, quer dizer que você parou de progredir. E aí eu acho que é onde as empresas vão sofrer demais no Brasil. Então, quando você pega um exemplo de um Nubank, cara, gente, para pensar o nível de vergonha que é para os bancos incumbentes ver o que está acontecendo com o Nubank. Porque o Nubank não tinha uma puta marca quando começou, não tinha um puto orçamento quando começou, não tinha uma puta base de clientes quando começou, e isso e aquilo. E o cara chegou. Tem que ter vergonha disso. E aí o processo onde começa? O processo começa com uma decisão única e simples. A cultura é essa aqui. Você não está feliz? Vaza. Vai embora. Mas não é isso que a gente faz. O que a gente faz? Esse é meu time. É meu time. Esse cara aqui tá comigo há 20 anos. Esse cara tá comigo há 5. Esse cara aqui não sei o quê. Esse cara aqui não sei o quê. Você deveria manter pessoas no seu time sempre, quando eles fazem sentido para a cultura da sua empresa. Então, você, quando fala dessa situação nas empresas do Brasil, eu te pergunto, quais foram as grandes empresas no Brasil que você falou, nossa, vi um processo de transformação em direção à inovação? Vocês conseguem me dar exemplos aqui? Eu não concordo. Porque Suzano faz o mesmo papel que ela faz há 40 anos. Mudar do quê? Fez M&A. O que mais que ela fez? Gente, a Suzano, gente, uma coisa é o jornal, outra coisa é olhar para os números. Qual é o nível de produtividade da Suzano hoje versus 10, 20 anos atrás? É o mesmo nível de produtividade. É o mesmo. Inovação que não traz produtividade não é inovação. Porque ou você tem que vender mais, ou você tem que ter menos custo, e no final você tem mais produtividade. Então, mas ela está há 90 anos na cadeia. Isso. Então concordo. E os investimentos no ano de 20 anos atrás? Cadê o resultado agora? Tentem. Eu não estou dizendo que é igual. Eu estou dizendo que se é diferente, então vamos analisar isso. Há 20 anos atrás, os investimentos de lignina são de 20 anos atrás. Eu estive na Suzano, trabalhei na Suzano. Então, mas cadê o efeito em produtividade? Gente, a IBM é um incumbent. É uma empresa que está se transformando o tempo todo. A Microsoft é um incumbent. A Microsoft é da década de 70, final da década de 70, começo dos anos 80. Você vai falar, é tecnologia. Não, é um hardware. Né? Vamos lembrar, a tecnologia, eles têm hardware. A Apple começou com um computador, virou um smartphone, virou serviço, virou fintech. Eu estou dizendo assim, se a gente olhar para a Suzano e tirar os M&As, a empresa é a mesma praticamente da época de quando ela não tinha feito os M&As, do ponto de vista de tamanho e produtividade. E aí a gente está olhando na prática e só vendo a volumetria. Mas não é esse o ponto. O ponto nosso aqui é dizer o seguinte, assim como um dia alguém criou o látex e disruptou a borracha da seringueira, o que a gente está fazendo para ter certeza que não vai ter a celulose disruptada pelo laboratório daqui a pouco? Ela tá. Quando ela entregar o prédio e tiver... Mas é quando, né? Não, eu sei, mas eu não estou discutindo se demora ou não 7 anos. Mas vamos voltar 14 anos no tempo. Então, o que foi desenvolvido 14 anos atrás que 7 anos depois gerou um resultado que você fala? É isso que eles estão. Eu concordo, gente, mas assim, de novo, a única forma da gente sair do jornal, sair do que a gente vê de informação, é olhar um resultado com efeito de produtividade. Se não tiver esse efeito, não tem inovação.
Inovação tem que gerar efeito de produtividade. Ele não vai fazer uma inovação numa turbina se a turbina não for muito mais potente, porque senão não faz sentido, é melhor ficar como a turbina era. A gente não tem essa inovação, a gente não vê nas empresas brasileiras grandes impactos de inovação, é difícil achar, é muito difícil. Dark Kitchen, como é que o iFood vê o sentido de transformação? Esse é um bom exemplo de inovação que não tem resultado. Então, o que é Dark Kitchen? Dark Kitchen é você pegar um negócio extremamente improdutivo, que é a cozinha. Pensa numa pizzaria. A pizzaria vende pizza de quarta a domingo, à noite, e de sexta a domingo, na hora do almoço. É super improdutivo. Segunda-feira ninguém come pizza. Segunda-feira ninguém pede pizza em casa. Tá lá o bendito freezer ligado, pagando dinheiro para a Eletrobras. A Eletrobras ganha dinheiro com o freezer do... Eu tô brincando, Ivan. Tá lá o prédio alugado, tá lá a mão de obra mensal alugada. Então, o que a Dark Kitchen se propõe? Ela se propõe a falar, cara, como é que eu pego uma cozinha e dou um nível de otimização para ela, de tal forma que ela possa não só fazer a pizza, mas também hambúrguer, mas também um açaí, mas também um pão de queijo. Esse é um exemplo que estão tentando há muito tempo, e o resultado até hoje foi 0. Porque você não conseguiu ainda criar uma dinâmica em que você dá a flexibilidade suficiente para os ingredientes que você tem, com o output que você precisa para ser eficiente no final. Então, o que você precisa aqui? De robótica. Muita robótica. Mas no Japão já existe e tem o delivery na porta da cozinha para entregar. No Japão existe. No Brasil também existe. Tem no Brasil. Não, no Brasil também tem, mas lá já está mais eficiente. Mas não tem escala. As coisas só têm inovação comprovada com produtividade quando acontece o quê? Escala. Se não tem escala, gente, é porque o povo está olhando e falando, sei não, bonitinho, mas ordinário. Você sabe que isso aí que está acontecendo com o hidrogênio verde, é igualzinho. Mas no jornal fala o quê? Pensando em grandes obras. Não, vai ter um breakthrough, que a gente é um breakthrough e a sair. Mas não chegou lá ainda. Eu espero que um dia chegue. Para mão de obra. Gente, -8. Ju, rapidinho, para a gente poder terminar. Vou inverter uma pergunta que você eu fiz um trabalho, mas daqui a pouco mesmo pelo LinkedIn. Seria para o Diego, vou fazer para o Ivan. Só um Você minutinho. falou sobre retorno, sobre geração de caixa. Quais são as métricas que vocês usam? Eu fiquei super curiosa, porque de fato vocês foram forjados com base em crescimento. Eu depois vou fazer para o Ivan, aí vocês matam e terminam. Ivan, o Head de Produtos no Nubank fez um podcast, ele faz alguns, né? E aí ele trouxe o conceito que é super bacana, que é de ser fundamentalmente diferente e não incrementalmente melhor, que é um pouco o que o Diego está trazendo. É isso. Como é que a Eletrobras, ou um líder, vou deixar você à vontade aí, a gente finaliza, pode ser fundamentalmente diferente? Bom, então, cara, a gente é forjado a crescimento. Isso não quer dizer que você não tenha que ter rentabilidade. São duas coisas diferentes. Mas por que tem que ser crescimento? Porque senão você fica uma empresa bonitinha, bacaninha, legalzinha. Aí vem um gringo aqui, que tem uma moeda que vale 5 vezes mais que você e te tira do mercado. O que eu passei em 2018 foi isso. 2018 era uma empresa bonitinha, bacaninha, legalzinha. Que ainda estava crescendo, mas eu sou de 2011. 2018 tinha 7 aninhos de vida. Cara, aí chegou aqui o Uber Eats com um bi de dólar no bolso, a Glovo com um bi de dólar no bolso, a Rappi com um bi de dólar no bolso, um monte de gente com um bi de dólar no bolso. Se você não fica grande, você não ganha margem de manobra, poder de barganha, capacidade de ir além. Então, eu tenho que crescer constantemente. O iFood cresceu 40% no ano passado, vai crescer esse ano uns 50%. E tenho que continuar crescendo. A gente vendeu no ano passado 60 bi de reais. Eu tenho que continuar crescendo. Mas quais são as métricas de retorno que vocês usam internamente? Minha métrica de retorno é meu custo de capital, que eu tenho que devolver para o acionista. Acima do custo de sem capital. Dúvida, sem dúvida. Alguns bips acima. 20% em dólar. É alto. É alto. Por isso que eu tenho que inovar de forma disruptiva. Por quê? Porque senão eu não consigo. Senão o que eu viro? Eu viro uma empresinha bonitinha, legalzinha, que fica só gerando caixa. Aí chega aqui um dia com um bi de dólar e fala e toma o mercado de você. É a coisa que mais acontece no Brasil, historicamente. No Brasil, raramente você exporta empresas. Raramente. Para pensar nisso. O Brasil é a 9ª maior economia do mundo. E quais são os grandes vencedores globais do Brasil? Você conta meia dúzia. Olha como a gente é medíocre. Tá errado. Eu não posso olhar para isso e falar, gente, que legal a minha empresa. Se você tirar, então, as empresas que dependem da natureza, cara, não sobra quase ninguém. Acho que é só a Ambev, talvez, que a gente possa olhar e dizer. Aí, vira e mexe, eu tô nessas conversas, a pessoa fala, Marco Polo. Super legal, puta empresa.
Os bancos. Mas desse tamanho. Os bancos brasileiros nunca foram competitivos fora do Brasil. Nunca foram competitivos fora do Brasil. Nenhum. A grande maioria fez um processo de internacionalização e voltou. A grande maioria voltou. Não, é porque é diferente. Total, é diferente. Mas a gente não conseguiu. Assim como os estrangeiros também não. Todos fizeram um processo e voltaram. Então acho que só para terminar, na prática, eu tenho que dar esse retorno. Mas o ponto é de onde vem esse retorno. Esse retorno tem que vir de growth. Growth tem que vir de inovação. Tem um gráfico que eu gosto de mostrar, que é o crescimento do iFood ao longo dos últimos 15 anos, que é praticamente 12 anos, que é a idade da empresa. Cresce todos os anos. O business original nosso continua crescendo até hoje. Cresceu 28% no ano passado. E eu tenho outros 4 negócios que vão incorporando e aumentando. Tem que vir de growth. Senão eu viro uma empresa bonitinha, Você bacaninha. continua com a filosofia de startup, então. Cultura na veia, cara. Na veia. Tem que ser. Senão, sabe o que vai acontecer? Alguém vai vir com um $1 e vai me levar. Gente, para só para pensar num ponto. E que sirva de aviso para todos nós aqui como empresários executivos. A China não bota mais dinheiro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não bota mais dinheiro na China, certo? Europa não recebe dinheiro porque é low growth economy, certo? Esse dinheiro vai para a África? Não. Vai para onde? Vai para a América Latina. Ótimo. Ou vem o dinheiro ou vem as empresas. Eu recebi no Brasil, nesses últimos 90 dias, 5 conglomerados chineses. Preparem-se. O pau vai quebrar aqui. Com um dinheiro muito mais barato, do ponto de vista de custo de capital, com uma moeda muito mais forte. Ou você cresce e fica grande para essa briga, cara, ou você tá ferrado. Eu vou agora você, para terminar com uma boa. Não, assim... Essa vedação, nessa questão geopolítica veio para a mesa e se no Conselho hoje não estiverem discutindo questões de natureza climática e questões de natureza geopolítica, tem alguma coisa errada no Conselho. Eu recomendo que discutam. Concordo inteiramente com o Diego, assim, a gente vai ter uma competição chinesa que, aliás, na época, foi quem salvou a Petrobras, foi o dinheiro chinês. A gente levantou 18 bilhões de dólares lá. Enfim, e foi quem ajudou bastante na época que todo mundo fechou. Agora, eu queria dar 2 exemplos aqui do que você perguntou. Por que o Nubank é o sucesso que é? Porque no Nubank, meu primeiro dia de Nubank, eu perguntei assim, onde é o IT? Aí eles ficaram me olhando assim. Eu quero falar com a área de IT. Aí eles... Ivan Monteiro, não entendi a sua pergunta. Não. Porque não existe IT, não existe legal, não existe auditoria. Tudo é o negócio. E lá não acende, lá não liga um interruptor sem saber qual é o impacto no cliente. Eu trabalhei 32 anos no Banco do Brasil, em que o documento para você abrir uma conta era proposta de abertura de conta. Você propondo para o banco e o banco tomando a decisão se abre a sua conta ou não. E no Nubank você abria a conta em 10 nanosegundos, tirando foto, etc. Então, assim, essa é a diferença. E o segundo exemplo que eu queria te dar foi meu primeiro dia de trabalho no Credit Suisse. Você chega no banco, você senta numa bancada, como no Nubank, você senta numa bancada, ali todo mundo sentado. A sala do Davi deve ser daquele tamaninho ali, ó, aquele cantinho ali, a sala do Davi Velhos, um pouquinho mais do que isso. Você senta do lado. E do seu lado entra uma pessoa que pode ter 5 minutos de Credit Suisse. Ele está ao lado do Ivan Monteiro, do Zé Olímpio e do Ilan. E interage. Tinha um rapaz que tinha trabalhado 10 anos num banco tradicional aqui de São Paulo, e um dia ele falou assim, podemos almoçar? Eu falei, podemos. Aí fomos almoçar. Aí eu perguntei para ele, qual é a diferença do teu banco para esse aqui? Sabe quando que eu almoçaria com o presidente do banco? Nunca. Então, às vezes, é coisa muito simples, mas faz uma diferença enorme. Chegamos ao fim desse bate-papo tão bom. Espero que tenha sido bem legal para vocês. Diego, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Valeu. Ivan, brigadão, cara. Foi muito Deixa bom. eu só falar um negócio. Eu acho que a gente precisa... Eu não conhecia o Ivan antes, exceto pelos jornais, porque o Ivan é um cara famoso, né? Mas... tipo isso. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer aqui o grande brasileiro que tem nessa sala, hein? Um cara que pensa da forma que pensa, que enfrenta da forma como enfrenta, nas empresas por onde passou, ou seja, que são empresas colossais e em ambientes que, em teoria, estão dizendo faça o contrário, porque eu quero uma sala 10 vezes maior que essa. Esse cara é o tipo de gente que faz bem para o Brasil, a gente precisa respeitar e venerar essas pessoas. Obrigado. Parabéns. Você também. Coração. Aprendi muito com você. Obrigado. Obrigada, pessoal.